Boa noite, Claudete. Boa noite a todos. Paz. Boa noite, Conrad. Good night. Boa noite. Miriam, boa noite. Shirley, boa noite, Shirley. Claudete, Simone. Rosane, boa noite, Rosane. Vamos acalmando. Já já a gente começa. Fabiana, boa noite. Dani, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus. Tudo bem, Matheus? Meus amigos, é um prazer muito grande estar nessa noite de terça-feira. São 21 horas e 32 minutos e nós vamos começar hoje mais um estudo aqui no Grupo Espírita Saint-Germain, ainda virtual por enquanto, né? E vamos começar mais um estudo conversando um pouco sobre uma data que nós passamos, né? Que nós vivenciamos, melhor dizendo, que é a data de finados. Fala um pouquinho sobre a morte, o dia de finados, como que é esse processo, como que nós espíritas lidamos com esse tema, se nós temos muita dificuldade ainda de lidar com esse tema, se nós não temos dificuldade de lidar com esse tema, o que que Kardec fala sobre o assunto, né? Mas antes de nós começarmos, eu vou dar um recadinho, né, que a Simone pediu aqui para falar para vocês. Em seguida, eu vou fazer a prece inicial, ok? Eu coloquei essa música para a gente, que tem a música sobre a paz, né, uma música calma, para que nós possamos justamente refletir um pouco sobre a paz, ok? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a tela aqui do laptop. Então, vamos lá, gente. Nós estamos fazendo as rodas de conversa do projeto Jornada pela Vida. Tá? Essas rodas de conversa, elas estão ocorrendo desde o último mês. Nós fizemos com o Alexandre Bulhões a roda inicial, fizemos a segunda agora, semana passada, com o Pierre, né, que ele falou sobre depressão. Dezembro, dia 5 de dezembro, faremos a terceira e a última do ano, com o Valdanir Cruz, da Rádio Rio de Janeiro, psicólogo. E é muito importante nós conversarmos sobre a temática do suicídio, sobre a questão da valorização da vida, as causas que geram o suicídio,
não é só setembro que a gente precisa falar sobre isso. Por que só em setembro? Onde que está escrito, né? Onde que está escrito que nós devemos falar somente no mês de setembro sobre esse assunto? Então, o Grege foi muito mais além, né? Não, devemos falar todos os meses. Devemos falar de uma forma ininterrupta sobre a questão do suicídio, sobre a valorização da vida, sobre a prevenção do autoextermínio. Então, nós estamos com uma programação que vai até o ano que vem, podendo ser estendida para 2022, mas é uma programação que vai até o ano que vem, conversando sobre esses temas tão importantes, né? E a programação do ano que vem tá bombando, tá muito legal, tá muito bacana. Vai ter um webinário, né, no meio do ano que vem. Vou dar só um spoiler aqui rapidinho. Vai ter um webinário com um expositor que é fora do Rio de Janeiro. Então tá muito bacana, tá muito legal, tá? Boa noite, Marcão. Boa noite, Thalita. A Simone postou aqui agora um link para quem não fez a inscrição. Tá? Quem já fez a inscrição não precisa se inscrever novamente. Já está inscrito, ok? Para todas as rodas. Mas se a pessoa quiser desistir, não quero mais participar, eu espero que não seja isso, por favor, fique conosco. Mas se a pessoa quiser, por algum motivo, desistir, é só comunicar, né, ao Greg, olha, estou saindo, por enquanto não estou acompanhando, para abrir a vaga para um outro irmão que queira participar dessas rodas. Tá? Mas quem ainda não está inscrito, faça a inscrição. A Simone postou aqui agora no link, na página. Tá? Faça a inscrição, está sendo muito bacana, está sendo um ganho de informação muito grande. Então, é bem legal, ok? Não deixe de fazer. Vale a pena, gente? Pode acreditar. À tarde, é sempre o terceiro sábado de cada mês, geralmente. Aliás, é o primeiro sábado de cada mês. Alterna, na verdade, né? Fiz confusão com uma outra coisa agora. Tanto é que mês que vem vai ser dia 5 de dezembro. Mas vai ser de 16 horas até 17h30. É 1h30. 1h30 só, gente. 1h30. E vai ser no ambiente, no Google Meet. Mas 1h30 de trocas intensas de informação, experiências de vida, vivências. Né, que a gente tem que reter essa informação, ficar com isso, para que, quem sabe, lá na frente a gente fazer um trabalho em cima disso tudo. Né? Então está sendo bem, bem legal mesmo. É muito bacana isso, ok? Bom, eu acho que não tem mais um recado. Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu não guardei de cabeça. Isso aí, tá, beleza, só isso mesmo. Então, o recado está dado, tá? Vamos fazer nossa prece inicial, vamos começar o estudo, já são 8h37. Vamos começar o nosso estudo da noite de hoje. Agradecendo a espiritualidade amiga e querida, por mais uma vez estarmos reunidos nesse ambiente para refletirmos sobre algumas informações trazidas pela doutrina espírita. Que possamos, com base nessas informações, investir em nós mesmos nesse processo chamado processo de transformação moral. Que nós possamos acreditar e confiar sempre em Deus, ter fé na divindade, para que possamos prosseguir sempre, 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 e com muita paz no coração, como foi o título da música introdutória. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Que Saint Germain, os mentores espirituais da casa, possam estar conosco, nos orientando, nos guiando, em mais uma noite de estudos, colocando as palavras e as ideias mais acertadas nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bárbara, boa noite. Henrique Miranda, boa noite, querido. Lenita, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Meus amigos, o assunto, como eu expliquei no início, né, que nós vamos conversar, será sobre a questão da morte, o dia de finados que passou, né, principalmente esse ano, que é um ano completamente atípico. Esse dia de finados foi um dia de finados atípico, aonde nós jamais passamos por uma situação como vivenciamos esse ano de 2020.
onde muitos de nós perdemos entes queridos, perdemos amigos, por conta da Covid-19, por conta do coronavírus. Né? Então, o dia de finados foi um dia marcante, onde muitas pessoas, na verdade, se reuniram, né, para prestar algum tipo de homenagem, prestar um ato de solidariedade, sendo espírita ou não, não importa. Né? Portanto, foi um dia atípico, sendo finados. Né? O dia de finados de 2019, 2018, 2017 continuou sendo um dia específico, pelas mesmas razões. Só que esse ano, né, por conta do índice de óbito provocado pelo vírus, né, foi um dia completamente, dia, né, um ano de 2020 completamente atípico, principalmente nessa data. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro. Tá? Mas como que isso começou? Né? Como que esse processo, na verdade, ele ocorreu? Veio lá da antiguidade. Né? Na época ainda, lá atrás, antes do século X, os povos da antiga Gália, atual França, eles tinham o hábito de reverenciar a questão do Dia dos Mortos. Até então não se falava em Dia de Finados, mas eles tinham um hábito, né, de ter esse culto aos mortos, uma tradição, virou um culto. Acreditavam que esses mortos, pelo fato deles enterrarem os corpos dos seus entes queridos, amigos, etc., eles acreditavam que um dia esses irmãos poderiam voltar, eles poderiam ressuscitar. Inclusive, em algumas civilizações, eles festejavam, ocorriam festas nos túmulos, enfim, bebida, comida, esse tipo de coisa. Até que um determinado rei da antiguidade, chamado Mausolo, né, o rei Mausolo, ele teve uma ideia. Olha, vamos construir algumas. Hoje a gente dá o nome de sepultura, né? Mas seria análogo à sepultura, mas só que tinha um outro nome que não era sepultura, que agora fugiu o nome. Vamos construir umas sepulturas verticais para ou que outros corpos, né? Que outros entes queridos nossos possam ficar, possam adormecer aqui. Eu estou usando justamente as palavras que eram aplicadas na antiguidade. E aí eles construíram aquelas sepulturas gigantescas, né, diversos andares, etc. e tal. E o tempo passa e hoje a gente usa muito o termo, né, o mausoléu da família. O mausoléu da família X, o mausoléu da família Y. Por que essa palavra mausoléu? Só de curiosidade, vem do nome do rei. O nome do rei era Mausolo, então mausoléu. Né? Então é bem interessante essas curiosidades que vêm da antiga. A gente não sabe, às vezes, a origem das palavras, das terminologias, e a gente busca, na verdade, pela história, a história explica muita coisa. Né? Então, só de curiosidade, está aí a origem da palavra. Então, desde o século X, existe o cultivo ao Dia dos Mortos. Né? E aí, então, foi estabelecido, dia 2 de novembro, né? Dia de finados. Muito bem. Para que nós possamos entender a visão espírita sobre esse dia, o que é isso, como que o espírita deve se comportar ou deixar de se comportar, a gente precisa entender antes uma coisa. Um assunto que muitas pessoas, é igual ao suicídio, é um tabu. Muitas pessoas não querem falar sobre o assunto, que é a questão da morte. Né? O que acontece quando nós morremos, ou quando nós formos morrer, ou quando nós perdemos o ente querido, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós todos somos seres integrais. Nós todos somos seres integrais. Seres integrais estes formados de 3 corpos. Vamos chamar assim, na verdade, 2 corpos, mas com 3 elementos. Tá? O nosso corpo físico, essa matéria bruta, que é o nosso corpo físico. Temos o espírito, propriamente dito,
tá? A essência espiritual, esse espírito que um dia foi criado por Deus, simples e ignorante, e que vem evoluindo de geração em geração no seu processo contínuo de transformação moral, no seu processo contínuo de aprendizado. Então, ele vem evoluindo com o tempo, até chegarmos aqui, nessa encarnação. Então, esse é o espírito. Existe um elemento que integra o corpo físico ao espírito propriamente dito. Esse elemento dá-se o nome de perispírito. Peri, em torno do espírito, em torno do espírito. Serve também de roupa para o espírito. Então, aquele irmão que tem uma vidência, por exemplo, eu vi o espírito, um espírito passou por aqui, eu vi o espírito. Não, você não viu o espírito, você viu, na verdade, o quê? O perispírito. Né? Consequentemente, o espírito está vinculado, né, a esse elemento, o perispírito. Então, serve desse elemento integrador, tá? Que une. Na verdade, eu estou aqui falando nesse momento porque justamente o meu espírito está integrado, molécula a molécula, célula a célula, ao meu corpo físico, e quem faz essa integração, essa vinculação do meu espírito com o meu corpo físico é o perispírito. Tem mais coisa, mas vamos parar por aqui por enquanto, que eu vou adiantar depois. Então, temos essa constituição, corpo físico, perispírito e espírito. Quando nós desencarnamos, o que acontece? Esses laços, André Luiz usa muito essa palavra, os laços, né? Os laços que prendem o espírito ao corpo físico, eles se desafrouxam, eles se rompem, eles se desligam. André Luiz usa isso. Na obra Os Obreiros da Vida Eterna, André Luiz explica um processo desencarnatório. Né? Assim como a obra Voltei também explica também como que se dá esse processo. Então, meus amigos, são apenas duas obras. Tem outras obras também, mas eu só citei duas aqui, ok? Então, o que acontece? Existe essa ruptura, esse desligamento, na verdade, entre esses laços. E a morte é justamente isso. Ou seja, o espírito, ele sobrevive. Né? O espírito sobrevive. O espírito e o seu perispírito, ele constitui, na verdade, o que nós podemos chamar de corpo mental. É o nosso corpo mental, ou corpo espiritual. Né? O corpo físico fica na sepultura. Né? O corpo físico ele fica enterrado. Alguns, inclusive, passam pelo processo de cremação. Mas, enfim, apenas é um corpo, é matéria. É matéria bruta, é matéria. Mas a essência, propriamente dito, é o espírito, né? Que ele adentra no plano espiritual e dando continuidade ao seu processo de aprendizado, ao seu processo de aprimoramento espiritual, ao seu processo de aprimoramento moral, né? E, como diz o último livro, né, da série André Luiz, e a vida continua. E é verdade, e a vida continua. Essa é uma coisa, é uma informação doutrinária para que a gente possa entender tudo isso. Tá? Principalmente para quem não tem conhecimento de doutrina espírita. Principalmente para quem está assistindo esse estudo e não tem conhecimento ainda sobre a doutrina. Então é bom prestar essas informações, mas não tenham tudo ao seu tempo, né? Devagar e sempre, tudo a seu tempo, para que nós possamos justamente entender isso de uma forma madura. Né? Então. Mas além disso, além dessa constituição que eu expliquei para vocês, nós encarnamos com uma bateria. Essa bateria ela fica localizada em algum lugar do perispírito. Imagine uma carga de celular, né? Que você tem lá o percentual de carga que está disponível ainda. Nós somos assim, nós temos ainda uma carga, né, que está gravada em algum lugar, onde tem lá, você tem ainda X% de carga. Eu não sei quanto eu tenho de carga ainda, e nem quero saber. Nem quero saber, mas é melhor deixar quieto. Mas nós possuímos esse percentual ainda de carga. Esse percentual de carga, ou outras pessoas usam o exemplo como se fosse uma bateria Duracell da vida, nós chamamos de fluido vital, que
foi retirado desse fluido presente no universo, chamado fluido cósmico universal. E alguns até brincam chamando de FCU, fluido cósmico universal. Para não falar fluido cósmico universal, é o FCU e tal. Bom, então esse fluido vital, ele é a nossa bateria. Então é quanto nós temos ainda de vida encarnado, podendo ser prorrogado. Dependendo do bem que nós fizermos, da caridade que nós fizermos, né, da devoção que nós temos com o nosso próximo, esse nosso fluido vital pode ser estendido, como aconteceu com Chico Xavier. Chico era para desencarnar por volta dos seus 70, 70 e poucos anos. Né? Foi prorrogado até os 90, né? Até os 90 anos, ou mais, 92 eu acho. Né? Então, para vocês perceberem que nós temos isso. Né? Então, é a Constituição, nós como elemento integrador, e também esse fluido vital. Na última roda de conversa, o Pierre ele usou um exemplo bem legal, bem interessante, para entender melhor essa nossa constituição de corpo físico, corpo espiritual, etc. e tal. Ele usou como uma analogia uma lanterna. Né? Uma lanterna. Se nós pegarmos uma lanterna e acendermos a lanterna, nós vamos verificar que a lanterna é como se fosse o corpo físico. A lanterna é como se fosse o corpo físico. E a luz que sai da lanterna, a luz que emana da lanterna, é como se fosse o espírito. Só por uma forma analógica de nós entendermos um pouco melhor isso, que ainda que seja um assunto abstrato para muitos de nós, para que nós possamos entender um pouco melhor sobre essa questão de espírito e corpo físico, etc., mal comparando a isso. Né? Mal comparando algo desse tipo. Ok? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Bárbara. Não sei se eu já falei. Dias Magalhães também. Boa noite. Bom, então, quando a gente fala em morte, quando a gente fala sobre a morte, esse fenômeno ocorre. E se nós perguntarmos para os espíritos sobre os assuntos relacionados à morte, eles vão falar, olha, é um assunto normal. Porque todos nós morremos nas nossas encarnações. Nós retornamos à parte espiritual N vezes. E se nós pararmos para pensar, a grosso modo, todas as noites que nós dormirmos, nós, de certa forma, morremos. Não ocorre, claro, a ruptura desses laços. Né? O que ocorre é um afrouxamento desses laços. E o espírito, ele vaga, ele vai para onde ele estiver conectado, para onde ele estiver sintonizado, dependendo do preparo que eu faço para dormir, que isso é importante. Então, eu vou para determinadas regiões do plano espiritual, aonde eu estiver sintonizado, obviamente. Se não estiver sintonizado com um lado, na pior das hipóteses, o espírito fica até do lado do corpo físico. Né? Então, mal comparando, nós todas as noites morremos, entre aspas, mas retornamos ao corpo físico. Né? A gente vai e volta. Né? Ricardo, isso é muito complexo, isso é muito complicado, eu nunca vou entender isso. Vai sim, porque isso é estudo da doutrina. Né? Isso é estudo doutrinário. As casas estão aí com cursos agora virtuais, né, sobre as obras de Kardec, tem as palestras, né? Então são oportunidades que nós temos de começar a entender um pouco melhor sobre isso, né? Tudo no seu tempo, ok? No dia de finados, o que acontece no dia de finados? Onde que geralmente as pessoas vão no dia de finados? Gente, até aqui, tudo bem? Tudo jóia? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser colocar algum comentário, fique à vontade, ok? Podem colocar o comentário aqui, podem botar dúvida, que depois eu entro aqui e respondo com calma, tá? Mas quem fique à vontade, tá? Então, eu precisei fazer esse preâmbulo para nós começarmos a entender, a partir de agora, a visão espírita sobre o dia de finados. Porque algumas pessoas pensam o seguinte, poxa, você é espírita? Aí você fala, não, eu sou espírita. Pô, mas você vai no cemitério? Alguns vão, outros não. Ou então a pessoa pergunta, mas você não vai hoje, no dia de finados, você não vai no cemitério da sua família? E você, como espírita, você responde, olha, eu não vou.
Mas por que que não existe essa questão de ir ou não ir? Isso é puramente conceitual. Na verdade, vamos considerar que algumas pessoas, né, ainda sentem essa necessidade. Sentem essa necessidade de ir até um cemitério levar flor, de ir até o cemitério e fazer uma oração para aquele seu ente querido que já partiu. As pessoas sentem essa necessidade, nós devemos respeitar essa necessidade que as pessoas sentem, de uma forma geral, independente da corrente religiosa. Porque eu vou apresentar daqui a pouquinho umas perguntas-chave do Livro dos Espíritos, e lá eles colocam justamente sobre isso, né? Eles colocam justamente sobre isso. Mas tem necessidade de ir no cemitério? Aí eles respondem, olha, nesse dia, né, é o dia que a maior parte das pessoas comparece nos cemitérios para fazer oração, fazer prece. Fazendo oração, fazendo prece, através do próprio fenômeno da oração, do próprio fenômeno da prece, existe uma comunicação sua, minha, tua, de todos nós, com o plano espiritual, e a prece direcionada, ela alcança quem quer que seja. Então, se eu estou no cemitério, ou se eu estou em casa, ou se eu estou até mesmo debaixo do chuveiro, gente, eu estou em prece. Eu estou em conexão, uma conexão sincera com quem quer que seja. Logo, esse pensamento vai chegar ao seu destino. Lembra que eu falei do fluido cósmico universal? Esse pensamento era plasmado no fluido cósmico universal para chegar a quem quer que seja, chegar ao seu destino. Percebem? Portanto, se eu for no cemitério ou se eu estiver em casa, não importa. Se eu entrar em conexão, vai fluir. Neste dia, existe o maior número de desencarnados presentes no cemitério. Por quê? Porque as pessoas que lá estão, elas estão em prece, fazendo conexão com seus entes queridos que se foram. Logo, eles se apresentam. Simples assim. Eles se apresentam, né? Então, nós temos que entender que esse é o primeiro ponto. Essa obrigatoriedade de ir ao cemitério no dia dos mortos, não existe regra, não existe. Eu sempre falo isso, espiritismo não existe regra. Porque algumas pessoas falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque isso é certo, isso é errado. Não existe isso. Nós temos que respeitar o time de cada um de nós. Temos que respeitar que cada um está no seu nível evolutivo. Cada um tem um parâmetro, né, de evolução, um nível de evolução. Algumas pessoas ainda sentem essa necessidade, né, de ir ao cemitério. Outras simplesmente já não têm essa necessidade e querem fazer a prece, fazem prece todos os dias, todas as noites, pelos que já se foram. Algumas casas têm por hábito, em determinado dia da semana, fazer prece para os desencarnados. Portanto, para o espírita, a rigor não existe isso. Mas nós temos que respeitar, na verdade, o nível evolutivo de cada um. Esse é um ponto importante. Tá? Segundo ponto importante, que ainda diz respeito ao espírita. Luto. As pessoas pensam que o espírita não tem que estar em luto. Você não é espírita? Por que você está em luto? Além de ser espírita, você é ser humano. Então, pelo fato de nós sermos seres humanos, né, nós precisamos vivenciar o nosso momento de dor, precisamos vivenciar o nosso momento de sofrimento, porque, independente de sermos espíritas, nós somos humanos e precisamos vivenciar esse momento. Percebem? Não adianta, se nós perdermos um ente querido, independente do motivo, não adianta nós batermos no peito e falarmos, eu sou espírita. A vida continua. Não adianta. Porque, pessoal, nós vamos sentir falta da pessoa. O cheiro da pessoa. O jeito da pessoa nos olhar. O jeito da pessoa falar conosco. Nós vamos sentir falta desse detalhe, desse contato físico. O cheiro da pessoa. Um tempo, isso passa. É um luto. Cada um tem o seu
momento, o seu tempo de luto, para uns pode durar uma semana, para outros pode durar um mês, para outros pode durar um ano. Cada um vai ter um tempo e nós devemos respeitar esse tempo. Então não existe esse negócio, sabe por que espírita tem que ter luto, porque a vida... Isso é muito frio. Isso é muito frio. Precisamos ser mais fraternos a lidar com esse assunto. Respeitar o momento de cada um. Ok? Esse é um ponto importante. Antes de passar para as perguntas-chave, né? Pegando aqui a minha cola. Flores. Pode levar como pode não levar. Se não levar flor, o espírito vai me perseguir. Eu vou ser obsidiado pelo fato de não levar flor. Não é isso que interessa para o espírito. Para o espírito, o que mais importa, nós vamos ver as respostas que eles deram. Para o espírito, o que mais importa é a prece. Aquela prece sincera, aquela prece de coração. Isso é que importa. Isso é que importa. Então, não é o fato de você ir ou deixar de ir, não é o fato de você levar flor ou deixar de levar flor. Não é isso. E sim a prece. A prece, na verdade, é o remédio da alma, né? A prece para todos nós, independente do motivo que for, né? A prece é o remédio da alma. E nós precisamos recorrer a esse remédio, que não é um remédio de tarja preta. Nós precisamos recorrer a esse remédio sempre. Sempre, 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 porque nos fortalece. Porque através da prece, nós entramos em conexão com aquele cara lá de cima. Que vocês podem chamar do que vocês quiserem. Nós, espíritas, normalmente chamamos de Deus. Chamamos também de amigos espirituais. Chamamos também de anjo da guarda. Mas o anjo da guarda não precisa estar lá. Ele pode estar aqui ou aqui. Porque é esse irmão mais próximo. Esse irmão que nos acolhe. É esse irmão que sempre está conosco nos momentos mais difíceis e também nos momentos mais alegres. Nos momentos que nós precisamos de uma ajuda para tomar uma decisão. Nós temos o hábito, vejam bem, só um parênteses rápido aqui no estudo. Nós temos uma tendência de jogar sempre para lá. Jesus, Deus, anjo da guarda, mentor, né, guia espiritual. Não. Nosso anjo de guarda, precisamos ter uma relação íntima com esse anjo de guarda. Né, uma relação íntima com esse amigo espiritual. Que nós encarnamos e ele vem conosco para nos salvaguardar. Justamente para que nós tenhamos uma encarnação de sucesso, uma encarnação onde o nosso planejamento reencarnatório que nós assumimos lá na espiritualidade, que ele possa ser cumprido, para que ele possa nos orientar no nosso processo de tomada de decisão, no uso do nosso livre-arbítrio, né? Então, isso tudo é importante, e muito importante, que nós possamos justamente pensar sobre isso, né? Esse conceito, essa mistificação que ainda nós temos. Muitos de nós não nos enxergamos como espíritos. Nós nos enxergamos como uma matéria em movimento. Percebe? E a partir do momento que a gente começa a ter contato com a doutrina, a partir do momento que a gente começa a observar essas coisas, nós precisamos entender e depois compreender, que são coisas distintas, que nós somos espíritos. Espíritos que estamos mergulhados nesse momento num corpo material. Mas, acima de tudo, nós somos espíritos imortais. Passando por uma experiência encarnatória. Com a finalidade de evolução. E um dia nós iremos retornar à parte espiritual. E mais na frente, nós iremos novamente reencarnar em um outro corpo. Com nova proposta de evolução. Percebem? Nós, às vezes, vamos dizer, eu vi espírito, sai correndo. Por que isso ocorre? Porque a gente sabe que existe a palavra espírito, só que a gente não tem o hábito de lidar com essas questões e isso, às vezes, assusta, nos traumatiza.
fazer uma pergunta. Você iria no cemitério meia-noite? Assim, por mais que eu acredite, eu hoje iria. Ontem, talvez eu não fosse. Mas hoje, com o conhecimento que você tem, né? Não é. Aí você só lembra logo daquele filme, né? A Volta dos Mortos-Vivos, que dá uma determinada hora, todo mundo sai das tumbas. Não. Porque nós estamos habituados às questões dos filmes, né? O que a gente vê na televisão. E não é nada disso. Não é nada disso. A gente tem a gente desenha um cenário na nossa tela mental, um cenário que não existe. Um cenário que não existe. O verdadeiro cenário qual é? A prece. A forma que nós temos de nós nos comunicar, cada um de nós. A forma que nós temos de nos comunicarmos com os espíritos, encarnados e desencarnados, principalmente desencarnados, é através da prece. É através da prece. Para quem tem uma mediunidade mais desenvolvida, né, utiliza esse dom, esse trabalho mediúnico também para socorrer esses irmãos, né, orientar, que aí é uma outra seara. Ok? Esse assunto, a Thalita botou aqui, até iria no cemitério meia-noite, mas acompanhada sozinha nem pensar. Cada um de nós tem o nosso momento de evolução, né? Nós temos esse momento, temos que respeitar esse momento. Quanto mais estudo nós tivermos na doutrina, certeza da presença espiritual sempre ao nosso lado, e confiança em Deus, então isso tudo que ocorre, a gente vai passar batido. Que o mais importante é o quê? É a confiança em Deus, é a presença da espiritualidade sempre ao nosso lado, e isso está acima de qualquer coisa. Okay? Esse assunto, Kardec aborda no Livro dos Espíritos, no livro segundo, né, nas perguntas 320 a 329. Então, observe o seguinte, sem contar com a 321, que é A e B. Então, são aí 11 perguntas. Né? São 11 perguntas aonde Kardec expõe esse assunto para que pudesse ser respondido pelos espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos são 4 partes, né? 4 partes. Tá? Essa é a parte segunda, que fala justamente sobre as questões do espírito propriamente dito, né? E essa parte segunda, por sinal, serviu de base para a construção de uma outra obra, também do Pentateuco Espírita, chamada Livro dos Médiuns. Né? Então, a parte segunda serviu de base para a construção do Livro dos Médiuns, que é o estudo, é a Bíblia, vamos chamar assim, do irmão que esteja justamente estudando a mediunidade. Ok? E tem uma pergunta-chave que é a 321. Tá? Então, eu tenho certeza que logo após o estudo de hoje, vocês não vão querer saber de outra coisa. Vocês vão consultar o Livro dos Espíritos e vão abrir o Livro dos Espíritos das perguntas 320, 329 e vão ler as perguntas e ler as respostas. Ok? É isso? Não vão dormir, não. Não vou ver filme, não, né? É isso mesmo. Tá bom. Show. Eu gosto daqui por causa disso. Vamos lá. 321. A pergunta é a seguinte. O dia da comemoração dos... Eu vou ler a pergunta, vou ler a resposta e vamos comentar. Eu peguei, não é tudo, não vou ler tudo. Tá? Eu pincelei, tá? Umas 3 ou 4 para a gente poder amadurecer isso que a gente vem conversando desde o início do estudo de hoje. Deixa eu só controlar aqui a minha hora. Tá, tudo bem, temos tempo. 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se aprestam para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos? Essa foi a pergunta que Kardec fez. Né? Olha só a segunda. Na verdade, a segunda na verdade, a mesma pergunta, tá? É a 321. Só que, na verdade, são 2 perguntas em uma. Tá? A primeira é: o dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se aprestam
né, para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos? Ou seja, será que os espíritos ficam lá na espiritualidade? Nossa, amanhã, dia de finados, amanhã eu vou lá no cemitério porque meu parente vai estar lá no cemitério e eu vou estar com ele. Então, será que eles têm essa ansiedade, né, essa euforia? O intuito da pergunta é esse. E qual foi a resposta que os espíritos deram? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Então, ele já dá uma quebrada aí. Então, pela resposta que os espíritos deram a Kardec, eles enalteceram que os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como no outro. Ou seja, é um dia como outro qualquer. É um dia como outro qualquer. E esse chamado pelo pensamento, ele é manifestado através de que meio? Da prece. Da prece. Da oração. Mas não é aquela oração decorada. Não é isso que eles estão falando. Esse pensamento que eles estão falando aqui na pergunta, que é manifestado através da prece, independente do dia, independente do lugar, ele se manifesta através de uma oração do coração. Não a prece decorada. Eu não vou rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. Não, não. Porque são apenas palavras decoradas. Agora, aquela prece sincera, essa sim tem valor. Essa sim tem peso. Ok? E a 321 se desdobra em duas. A 321A e a 321B. Vou chegar lá. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Resposta. Nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Tem muita gente, realmente. Quem ganha nesse dia é só uma pessoa, que é o vendedor de flores. Né? Não é verdade? Até mesmo porque o vendedor de flores, se bobear, vai lá dentro, pega a flor que está na sepultura e devolve para vender de novo. Né? A gente sabe que acontece isso. Mas vamos continuar. Nesse dia eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão de diferentes. Eu atraio. Olha só o poder que. Aí eu pensei uma coisa. O poder que nós temos pelo nosso pensamento. Por isso que pensamento é um assunto que, quando a gente aborda nas palestras públicas, nos grupos de estudo, etc., é importantíssimo, porque a gente não dá valor ao nosso pensamento. E, normalmente, a gente pensa muita besteira, fala muita besteira, né? Porque o pensamento está inibido dentro dessa matéria bruta. Mas ele, na verdade, está aqui da nossa mente. Né? Está na nossa mente, ele é plasmado no plano espiritual. É importantíssimo isso. Depois eu vou passar aqui para alguns comentários, mas vamos lá, vamos continuando nessa linha. 321B, tá? Sob que forma aí comparece e como os veríamos, se pudessem tornar-se visíveis? Resposta, aquela sobre a qual eram conhecidos em vida. Ou seja, os espíritos, na verdade, quando desencarnam, eles costumam assumir, na espiritualidade, a mesma aparência como quando eles eram vivos. E, na verdade, é uma imagem. Né? E essa imagem, que, segundo os próprios espíritos, responderam a Kardec em outras perguntas, é imagem e semelhança do corpo físico, que pode ser plasmada, pode ser modificada, melhor dizendo, pode ser modificada com o tempo através da atuação do nosso pensamento. Por isso que, de vez em quando, eu faço algumas brincadeiras de que, quando eu desencarnar e quando eu tiver esse poder de modificar a imagem do meu espírito, ou melhor, da minha forma perispirítica, eu vou ter barriga de tanquinho. Meu sonho é ter barriga de tanquinho. Não essa barriga redondinha que eu tenho hoje, mas eu vou mudar através da atuação da força do meu pensamento. É uma brincadeira, obviamente, que eu faço para dar uma descontraída, mas, na verdade, brincadeira ou não, tem um pouco a ver, porque se nós recorrermos às obras de André Luiz, enquanto está
enquanto ele vai às regiões umbralinas, às regiões trevosas, ele comparece junto com outros irmãos para fazer o recolhimento, né, desses espíritos que lá estão. Então, muitas das vezes ele relata nas suas obras que via monstros, via formas animalescas, etc. E, na verdade, o mentor esclarece para ele o seguinte: não, meu irmão, não é um monstro, não é uma forma animalesca que você está vendo. Isso que você está vendo, justamente, são irmãos desencarnados, mas que, através da atuação do seu pensamento, eles se manifestam dessa forma. Né? Eles se manifestam dessa forma. Isso, né, André Luiz, dando esse esclarecimento nas suas obras. Você quer saber aonde está escrito isso? Leia as obras de André Luiz. Eu posso dar uma dica, está entre o nosso lar e a vida continua. Uma dessas obras tem essa passagem. Fechado? Vale a pena. É uma coleção formidável, formidável. E o Gresg, né, está passando, né, aos domingos, o curso com Guaraci, né, sobre o livro Evolução em Dois Mundos, bem bacana. Livro, né, bem pesado, bem denso, né, mas o Guaraci com certeza está sabendo explicar e passar informação. Então, a 321, ela aborda essa questão, né, da importância para o espírito em si. Né? Eu separei mais duas. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção? Olha só a pergunta que Kardec faz. Para mim, essa é uma das principais perguntas. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção? E a resposta, qual foi? A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar o que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos, ou seja, não está respondendo a primeira vez, já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com coração. Então, pouco importa o lugar, gente. Ricardo, você está dizendo que eu sou espírito, não posso ir no cemitério? Não, não é isso. Você pode fazer suas preces em casa. Ah, mas eu vou trair o espírito para minha casa? Não, claro que não. Você só vai entrar em conexão com esse irmão, ele vai receber esse pensamento, vai se sentir acolhido, o objetivo vai ser atingido. Simples assim. Ok? Eu sei que algumas pessoas. Eu estou fazendo essa pergunta porque algumas pessoas já me fizeram essa pergunta em outras oportunidades. Né? Bom, vou parar aqui nas perguntas. Na verdade, são as duas principais da 320. Claro que as outras são importantes, mas eu fiz questão de citar essas duas perguntas porque, principalmente essa última, que é a 323, porque ela justamente dá um peso nessa questão da prece. Né, da prece. Então, meus amigos, eu vou alguns comentários aqui, acho importante nós citarmos, mas o que ocorre? Devemos entender essa questão. Tá? Para o espírita, é um dia como outro qualquer. Para o espírita, esse dia é um dia como outro qualquer. Então, não nos sintamos assim, vou ter que ir lá, né? Vou ter que ficar em casa. Né? Como nós explicamos, ok? Não preciso fazer isso uma vez por ano indo ao cemitério, com todo respeito. Ou seja, eu posso ficar na minha casa, não tenho essa obrigatoriedade de ir. Né? Não tem. Tem gente que vai todo mês. Tem gente que vai de 15 dias limpar lá a sepultura, cuidar da sepultura, esse tipo de coisa. As famílias pagam uma pessoa para poder fazer isso. Tem isso, tem esse rito. São rituais. Aí a gente traz um pouco daquela experiência da antiguidade, lá do rei Mausolo, né, que depois deu origem à palavra mausoléu, traz toda essa vivência, essas experiências lá da antiguidade, que eles cultivavam essas estruturas, né, para esse dia. Tinham louvor, né, amavam. Né. Isso tudo são lembranças que vêm de geração em geração em geração,
Até que a doutrina espírita ela dá um corte. Na verdade, o que acontece é isso, né? A doutrina espírita ela respeita essa posição que vem lá da antiguidade, mas ela dá um outro direcionamento. Olha, gente, não há necessidade disso. Entre em prece. Faça mais preces. Faça mais preces. Que ela vai chegar ao seu destino. Tenho isso sempre em mente. As preces são importantes não só para pedirmos, mas também para agradecermos. Então, que nós possamos agradecer a oportunidade que nós tivemos de conviver com esses irmãos que já se foram. Que nós possamos agradecer a oportunidade de contato que nós tivemos com esses irmãos e o aprendizado que esses irmãos nos deram. O aprendizado, a educação, os momentos de descontração, os momentos de alegria, que esses irmãos estiveram conosco, que nós possamos louvar, que nós possamos agradecer por esses momentos. E pedir, né? Pedir para que, quem sabe um dia, nós possamos nos encontrar. Quem sabe um dia nós estaremos juntos, reencarnados em uma outra época, sob determinadas condições. Quem sabe, né? Para o espírito é a lembrança fraterna e a prece sincera. Lembrança fraterna e a prece sincera. Então, isso é importante. Isso é muito importante que a gente não valoriza ainda. Tá? Mas que nós possamos justamente prestar mais atenção a isso. Ok? A Sandra, a última vez que fui ao cemitério no dia de finados foi no túmulo da minha mãe, eu estava com 10 anos. Eu mesmo falei que minha mãe não está mais lá, e eu já sabia de alguma forma. Que bom, Sandra, né? Que bom que você, né, chegou a essa conclusão, que de fato, né, como foi explicado hoje, aqui, na verdade, lá existe o quê? O corpo físico. Lá está o corpo físico, não está o espírito. Tá? E às vezes, quando a gente faz até a prece pelo pensamento, não significa que a gente vai atrair o espírito. A gente pensa, vou fazer a prece, eu vou atrair o espírito. O espírito vai ficar materializado do meu lado. Materializado entre aspas, né? Vai ficar do meu lado. Não. A gente vai entrar em conexão com esse espírito, sim. A gente entra em sintonia com esse espírito. Onde ele estiver, ele vai receber esse pensamento que nós vamos estar o quê? Vibrando. Mas não precisa, opa, fulano, recebi uma prece do Ricardo, deixa eu ir lá. Não é assim que funciona. Isso pode até acontecer, mas não é assim que funciona. O objetivo não é esse. O objetivo é que ele possa receber essa prece, né? E receber também a energia dessa prece. Né? A energia gostosa, a energia de saudade, a energia de fraternidade mesmo. E ele possa corresponder a isso, e a gente recebe aqui também. Né? Esse elo é muito, muito bacana. Né? Isso foi o que a Sandra comentou. Legal, bacana, o pessoal está comentando bastante. Maria Lúcia. Até hoje eu sinto o cheiro da minha mãe e me recordo da voz carinhosa dela, com certeza, sem dúvida. A Regina, somos espíritos passando por uma experiência humana para evoluirmos. Com certeza, Regina. Sem dúvida alguma. Opa, pronto. Somos espíritos passando por experiência humana. Às vezes a gente pensa o contrário, né? Tem uma frase muito, muito legal. Eu não lembro agora a frase correta de cabeça. Né? Nós somos espíritos que estamos mergulhados no corpo material. Não somos matéria mergulhados no corpo espiritual. Nós somos espíritos mergulhados no corpo material. Para uma experiência humana. Eu digo até mais, além de uma experiência humana, acima de tudo, uma experiência espiritual e moral. Tá? Experiência espiritual e moral, principalmente. Né? Mas somos seres humanos. Acima de tudo, somos seres humanos. Eu passo muito mal no cemitério, acho que se for noite eu morro. Não, esse negócio de passar mal, passar bem, né, é muito relativo, é muito relativo.
né? Que possamos estar sempre em prece, né, de preferência, ok? Como a gente fica, o Alexandre Pontes, como a gente fica sabendo quando a prece obteve um resultado bom para o espírito que sofre? Meu querido, olha só, como a gente fica sabendo quando a prece obteve um resultado bom para o espírito que sofre? A gente fica sabendo porque se nós fizermos a prece, nós vamos sentir uma sensação boa, uma sensação de paz, uma sensação de leveza, de que a nossa prece, que foi endereçada a esse espírito, esse irmão, ela atingiu seu objetivo. Isso nos traz uma paz, nos traz, na verdade, uma sensação leve, né? Uma sensação de caridade, uma sensação de amor ao próximo, ok? E isso a gente fica sabendo, com certeza, porque a gente sente isso. Com certeza a gente sente. Porque uma prece que é endereçada, quem quer que seja, nós recebemos essa energia de volta, ok? Acho que o dia de finados soma data, tudo bem, data comercial, vamos lá. 10 meses se passam da partida do meu filho, de 47 anos. É a Nilza, né? 10 meses se passam da partida do meu filho de 47 anos e converso com Deus, pedindo forças e sou acalentada. Que bom! A fé é o poder de Deus na nossa vida, mesmo no momento difícil, se sinto perder o equilíbrio. Peço perdão por tantas maravilhas que ele fez e faz, opa, na minha vida. Que bom, Nilson. Né? Que bom, graças a Deus que você esteja certa, querida, esteja certa e, que a espiritualidade está te envolvendo, está te iluminando, está te guiando, né? Que os bons espíritos, né? O seu mentor está sempre te protegendo, sempre te amparando, né? Não só você, como também o seu filho. Esteja certa disso, né? Simone, provavelmente seja a Simone aqui. Eu acho que ou é a Simone ou a Jumara. Para orar pelos que partiram, podemos estar onde quer que seja, pois os fios dos pensamentos viajam sem impedimento pelo espaço. Olha só, indo em busca daqueles que merecem nosso amor. Não tem limite, né? Como a gente estava falando aqui hoje. Não existe esse limite, né? Como foi colocado, os fios do pensamento viajam sem impedimento pelo espaço. São fios entre aspas, né? Porque é uma forma metafórica, né, da gente se expressar. Né? Mas é isso, com certeza é isso. Tá? Então não tem limite. Os fios do pensamento são infinitos. Onde quer que seja, é alcançado. Né? Eu lembro muito Nosso Lar. Nosso Lar tem uma história, uma passagem de André Luiz, quando ele estava nas regiões umbralinas. E ele tinha uma paciente dele, André Luiz, para quem não sabe, ele era médico enquanto encarnado na Terra. Né? E tinha uma paciente que ela gostava muito dele. O André Luiz desencarna, passou 7, 8 anos no umbral. Né? E essa paciente sempre fazendo preces por ele, fazendo preces, fazendo suas orações, etc. Né? E até que eles se reencontraram. Né? Ela também desencarna, etc. E eles se reencontram na espiritualidade. Eles se reencontram no nosso lar. Na verdade, o André já tinha sido recolhido. Eles se reencontram no nosso lar. E ela, André Luiz meio sem graça, né? Porque parece que, se não me engano, foi justamente o caso da paciente que ele não queria atender de graça, ele queria cobrar. Mas ele sem graça e tal. E ela começou com ele: eu sempre fiz prece por você. Ainda bem que você está bem, você está aqui, você está bem. Eu sempre fiz prece por você. Talvez as preces, talvez não, com certeza. As preces que essa moça fez suavizaram um pouco, contribuíram no tempo que ele esteve em regiões umbralinas. Né? Então vamos sempre fazer preces, importantes. Né? Prece para os desencarnados, né? Prece para os nossos entes queridos que já se foram, nossos amigos também, né? Os conhecidos, mesmo aqueles desconhecidos também, ou seja, a pessoa que nós não conhecemos, mas que sabemos que é um amigo próximo de uma pessoa muito querida que veio a desencarnar. Vamos então fazer a prece.
E um conceito muito importante que eu esqueci de falar para vocês, agora me veio a lembrança, eu falei desencarnar, eu lembrei. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra coisa completamente diferente. Tá? Morrer é o esgotamento dos órgãos físicos. Fulano morreu. Morreu. Agora, o desencarnar tem um tempinho. E como eu falei, espiritismo não é ciência exata. Pode ser até que ocorra no mesmo instante. Ou pode demorar um pouquinho ainda para que o espírito se desvencilhe do corpo físico. Ok? Só a parte conceitual, que eu esqueci de falar no início. A súplica, também a Simone, a súplica não deve ser feita somente no dia de finados. Façamo-la todos os dias. É o que a gente está falando aqui. Que a prece com o coração em Jesus é alimento para todas as almas, tanto aquela que ora, quanto a que recebe essas bênçãos de luz. Perfeito, perfeito. Cristiane, querida, faz 11 meses que minha filha faleceu, é quase um ano, né? E eu sinto muita falta, ainda dói muito. Ela tinha 22 anos. Cristiane, você está no seu momento de luto, né? Respeite esse tempo. Não quer dizer que esse tempo seja curto ou seja longo. Respeite esse tempo. Faça sempre prece pela sua filha. Com certeza ela, né, é, foi acolhida pela espiritualidade, que ela possa ser esclarecida, que ela possa ser esclarecida da sua real situação, possa ser orientada, né? Então a gente precisa muito ter essa fé na existência de Deus, essa fé na confiança que nós devemos ter ao nosso Pai e na presença sempre amiga, na presença sempre sincera desses nossos amigos espirituais. Então que nós possamos, cada um de nós, você também, fazer suas orações sempre, faça suas orações, agradeça a oportunidade de você ter tido essa filha. E ainda bem que você é, deu essa oportunidade para que esse espírito pudesse reencarnar. Olha só que coisa bacana. Você deu oportunidade para que esse espírito pudesse reencarnar, pudesse aprender, né? Pudesse passar por uma experiência encarnatória, né? E ela cumpriu, de certa forma, a missão que estava designada para esse espírito e retornou ao plano espiritual e, com certeza, retornou melhor do que estava antes, lá no plano espiritual. Então, que nós possamos, nós às vezes temos uma tendência de sermos um pouco míopes. Míopes porque nós enxergamos apenas a existência reencarnatória. Nessa encarnação aqui, eu sou Ricardo, né? Tô encarnado. Agora, quem é esse espírito, né? Quem somos nós? É a pergunta. Enquanto espíritos, nós somos espíritos imortais, diversas encarnações, já vivenciamos. Essa não é a primeira, não vai ser a última, né? Então nós temos que ter isso em mente, de nós nos enxergarmos enquanto espíritos imortais que nós somos, espíritos que nós estamos sempre o quê? Querendo conhecimento, né? Então precisamos ter isso em mente, né? A partir do momento que a gente vai estudando mais a doutrina, a gente vai compreendendo essas coisas. Tá? Mas Cristiane, desculpa, eu falei Cristina, perdão, Cristiane, é, fique em paz, minha querida, fique em paz, faça sempre suas orações, faça sempre suas preces, ok? Meus amigos, são 21 horas e 32 minutos, nós vamos fazer a nossa prece final. Hoje, especificamente, vamos fazer uma prece para os desencarnados, né? Eu acho bacana, eu acho bonito. Eu sei que depois a Simone pode me corrigir se eu falei alguma besteira, mas se eu não me engano, aqui a casa também faz também. Tem um determinado dia da semana que faz essas preces para os desencarnados, se não me engano. Tá? Ou faz também para os desencarnados junto com os encarnados. Enfim, mas é feita. Então, vamos fazer hoje também. Né? Vamos fazer hoje. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade, amiga e querida. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos está sendo dada. Que os bons amigos espirituais possam acolher esses irmãozinhos
estão retornando para a pátria espiritual. Pai, que eles possam ser acolhidos, que eles possam ser esclarecidos, orientados, que em breve possam estar trabalhando na seara do bem, na seara de Cristo, sempre levando em consideração a máxima que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aos que ficam aqui encarnados, vivenciando esse momento de dor, de sofrimento, esse momento de luto, que nós possamos, ou melhor, que cada um desses irmãos que aqui se encontram, eles possam ser também acolhidos, amparados pelos bons amigos espirituais. E assim, meu Pai, e assim, queridos amigos espirituais, que possamos dar por encerrado mais uma reunião pública, mais uma palestra da noite de hoje, na certeza de que esses irmãos e todos nós sejamos acolhidos pela espiritualidade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, meus queridos, eu desejo a todos uma excelente noite, que eu possa ter atendido o pedido da casa, o objetivo do estudo da noite de hoje. E reitero aqui o aviso dado no início da reunião, né? Para quem ainda não está inscrito, se inscreva nas nossas rodas de conversa sobre esse projeto lindo, esse projeto maravilhoso chamado Projeto de Valorização da Vida, a Jornada pela Vida. Tá bom? Muita paz a todos, beijo no coração de vocês e muita paz.